Sempre oro pela reunião e sempre o Senhor traz algo no meu coração. E eu tenho certeza que é o Senhor, porque as coisas assim vão encaixando tremendamente. E o nosso tema hoje é uma vida de triunfo, uma vida de vitória. Quem aqui quer ter uma vida de triunfo, uma vida de vitória? Acho que todos nós, né? Então, nós vamos começar lendo Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9. Gente, se vocês não estiverem ouvindo, vocês dão o grito aí. Vou ver se na próxima eu arrumo o microfone. Então, aqui fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, Josué, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temais e não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! E o que aqui aconteceu? Primeiro eu quero falar de Josué. Josué, ele é filho de Num. Seu pai era um escravo ali no Egito. E de repente o faraó manda matar todos os primogênitos ali que nasceram ali no Egito, do povo hebreu. E Josué foi um dos que escapou da morte ali naquela época. Então ele veio de uma história triste, uma história de escravidão. E logo Moisés, ele era filho ali da filha do faraó, todos sabem disso. E logo Moisés não estava muito contente com a situação que ele estava vendo ali do povo hebreu, o povo sendo escravizado. E acontece muita coisa e Moisés mata um egípcio e tem que fugir. E ali Moisés passa 40 anos ali no deserto e ali ele se casa, se torna cuidador de ovelhas, né? E enquanto isso Josué foi crescendo. E logo Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Imagina vocês estão num lugar e ali está trabalhando, cuidando ali das coisas, e de repente uma luz muito forte, e ali queimava aquela sarça, mas o fogo queimava, mas a sarça não se queimava, e Deus fala: Moisés, Moisés. E Deus chama Moisés para uma grande obra. E Moisés aceita. E ali começa toda a história do povo hebreu.
E ali todos sabem que teve as pragas para que o faraó deixasse o povo hebreu que estava escravo dele ali embora. E ali Josué, ele se juntou com Moisés. E, gente, se tem algo importante na nossa vida, é a gente juntar com gente boa. A gente precisa estar ligado com gente boa. E ali Josué estava ali juntinho de Moisés. E todas as vezes que Deus ia falar com Moisés, Josué estava por perto. E logo aconteceram tantas coisas e Moisés sempre gruda, e Josué sempre grudado com Moisés. E logo Moisés, ele teria que falar com a rocha, e ele toca na rocha, e ele já estava velho, e ele desobedeceu o Senhor, né? E Deus falou assim: Moisés, você vai avistar a terra de Canaã que eu prometi para o meu povo, mas você não vai entrar nela por causa da sua desobediência. E logo Deus leva Moisés para si, né? Ele errou, Deus perdoou, mas ele não pôde entrar na terra. E aí Deus fala: agora é Josué. Agora é você, Josué. E é todo o versículo que a gente leu aqui. Josué, anima-te, esforça, porque você que vai conduzir o povo para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E Josué, gente, ele deu sim para o Senhor. E Josué, quando a gente dá sim para o Senhor, a gente tem que cruzar os braços? Não. Josué começou a guerrear e ali veio as lutas, veio as grandes batalhas e Deus falou assim: mas eu serei contigo. Em cada luta, em cada adversidade, eu serei com você. Eu vou abrir Jordão, eu vou derrubar o muro de Jericó, eu vou estar com você. E o que Deus fala conosco hoje? Deus chamou Josué e cada um de nós aqui tem um chamado de Deus. Deus também nos chama para cumprir o ID dele, a vontade dele. E o que ele fala para nós, né? É como se fosse assim: Célia, não te mandei eu? Ser forte, ser corajosa, o Senhor teu Deus é contigo, por onde você andar. Então, Deus fala com cada um de nós aqui hoje: eu serei contigo. Eu te chamei, mas eu vou andar lado a lado com você. Ninguém te resistirá, né? Porque quando Deus está conosco, nós vamos obedecendo, mas quem dá o respaldo? É o Senhor. Então, nós temos um chamado de Deus para levar o povo para Canaã celestial. Porque ali era Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas Deus hoje nos chama para levar as pessoas para Canaã celestial, para a vida eterna. Quem aqui quer levar pessoas para herdar a vida eterna? Quem quer? Então Deus te fala: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não te espanta, porque eu sou o teu Deus e eu serei contigo. Então, por que muitas vezes nós nos acovardamos? Nós ficamos tímidos, nós não temos coragem de falar para as pessoas do amor de Deus, do que Ele pode fazer. E nós temos o chamado de Deus nas nossas vidas. Tem uma história na Bíblia, está em Atos 9, 36 a 43, que fala assim, Atos 9, 36 a 43. Atos 9, 36 a 43. Aqui conta a história de uma mulher que aceitou o ID do Senhor. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre ela. Então fala assim, Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia.
Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe as túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então aqui está contando a história de uma mulher que ela aceitou o ID do Senhor. Ela certamente aqui não fala muito sobre a vida dela, mas Dorcas se converteu, porque ela resolveu entregar a sua vida totalmente em prol das pessoas. E a palavra de Deus não fala que ela era rica, que ela tinha muita coisa para doar, mas o que ela sabia fazer, ela fazia para doar para as viúvas, para as pessoas necessitadas. E Dorcas, gente, ela é um exemplo do ID do Senhor. Ali Deus chamou Josué e Deus tem nos chamado. E quantas vezes nós falamos, mas como que eu vou ajudar alguém? Né? Eu sou assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Dorcas, ela sabia o quê? Costurar. E ela começou a abençoar as viúvas ali da região. E, gente, Dorcas, eu achei tão interessante que ela esqueceu dela. Ela começou a ajudar as pessoas e eu acho que ela já não estava se sentindo muito bem. E ela não foi procurar um médico, procurar uma ajuda. E assim, na minha mente, eu acho que Dorcas já estava trabalhando sem poder. Doente, adoentada, mas ela queria o quê? Ajudar os outros. E logo ela morre. Quem morre assim, geralmente já estava doente, né? De repente ela vai e morre. Certamente ela já não estava boa. E o que aconteceu com essa mulher que esqueceu dela para ajudar os outros? O que aconteceu? Foi ressuscitada. E o que acontece com aquele que obedece a Deus? Vai ser ressuscitado. Aquele que obedece a Deus, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando você aceita o chamado do Senhor, Célia, ser forte, ser corajosa, vai, eu estarei com você. Vai levar as pessoas para Canaã celestial, Célia. E eu serei contigo. E o que vai acontecer com você e com os outros, Célia? Nós vamos ser ressuscitados. Nós vamos ver Deus face a face. Então, gente, os nossos olhos não podem estar nesse mundo. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Os olhos de Dorcas estavam nesse mundo. Ela estava costurando para ganhar dinheiro para ela. Ela estava costurando, fazendo o que ela sabia para ajudar as pessoas. Não precisa abrir para a gente andar rápido. Mateus 6:24. Olha aqui o que está falando. Muito importante para as nossas vidas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir
a Deus e as riquezas. Então, gente, eu falei, Deus, por que o Senhor está falando Mateus no meio disso tudo? Porque hoje, gente, eu falo de mim também, às vezes a gente olha muito mais as coisas da terra do que as coisas do Senhor. Às vezes você valoriza muito mais o seu tempo com as coisas da terra do que com as coisas do Senhor. E nós precisamos entender muita coisa. Conta uma história que um bilionário, ele chamado Diorim Félix, é um nome assim, eu não sei falar direitinho, mas é mais ou menos isso, Diorim Félix. Ele era bilionário, gente. E o que aconteceu com ele? Morreu. O que vai acontecer com a gente? Vai morrer um dia, gente. E ele morreu e é uma história verdadeira. E ele morreu e ali estava o velório dele e o contador dele estava naquele velório. E uma pessoa que estava ali naquele velório falou assim, um curioso, né? Chegou, falou para o contador dele, quantos bilhões ele deixou? Aí o contador olhou para ele e falou, deixou tudo. Aí o que você leva? Você acha que os bilhões dele estão nesse caixão? Ele deixou tudo. Então aqui o que nós vamos levar? Nada. Então por que nós damos tanto valor às coisas daqui? Hoje nós estamos aqui nessa reunião. Quantos não vieram? Cada um, às vezes, né, tá passando por algo. Mas a nossa prioridade tem que ser o quê? As coisas do Senhor, né? E nós temos que entender isso. Priorizar as coisas de Deus, né? A palavra de Deus fala, buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas vos seria acrescentado. A palavra de Deus também conta a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era o quê? Um homem rico, cobrador de impostos, e a palavra de Deus fala que ele cobrava além do que devia das pessoas. E ele foi ficando rico. E ninguém gostava de Zaqueu, porque quem gosta de uma pessoa que fica roubando os outros? Ninguém gostava. Só que Zaqueu viu falar de Jesus. E Zaqueu fala, eu quero, no coração dele, certamente ele já estava enjoado daquela vida errada. E ele falou, eu quero ver Jesus. E a palavra de Deus fala que ele subiu numa árvore e quando Jesus estava passando, a palavra de Deus fala que ele era de pequena estatura. E Jesus avistou ele e falou o nome dele. Falou, Zaqueu, desce daí, hoje mesmo estarei na sua casa. E ali, Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, gente, foi totalmente transformado. Como que nós vamos ser transformados? Quando nós levarmos Jesus para a nossa casa. Agora vocês acham que Zaqueu falou assim, ó, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é um sinal de uma grande conversão, não é, gente? Se eu defraudei, eu vou restituir. Só que Zaqueu, ele não foi totalmente transformado ali naquele dia. Ele foi se transformando. Porque aonde Jesus entra, a transformação vai acontecendo. E com a gente é a mesma coisa. Nós vamos sendo transformados todos os dias da nossa vida. E nós vamos entendendo muita coisa. Por quê? Porque Jesus está conosco. Jesus está na nossa casa. E a luz dele vai mostrando aonde tem algo errado na vida da Iraci. Aonde tem uma coisa errada ali dentro da casa dela. E ele vai revelando e a gente vai sendo transformado. Agora, nós precisamos entender muita coisa. E eu acredito que hoje Deus vai falar muito com a gente. Vamos para Zacarias 3:2. Zacarias 3. Vamos ler do 2 ao 5. Livro de Zacarias. Dá um pouquinho para trás de Mateus. Zacarias 3, do 2 ao 5.
Vou correr aqui um pouquinho, gente, para não passar de 30 minutos. Então fala assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Vamos ler somente até aqui, e eu vou tentar explicar um pouquinho rápido aqui para vocês. Esse Josué aqui não é o Josué que levou o povo para entrar na terra prometida, não. É outro Josué, é um sumo sacerdote. E esse Josué, ele representava o povo, ele era um sumo sacerdote. E ali, gente, o povo estava em pecado. As mulheres se divorciam, os homens se divorciando e casando com mulheres que não podiam casar. E ali estava tendo muito pecado ali. E como o povo estava em pecado, o sumo sacerdote, aquele que conduzia o povo, não poderia permitir, né? Porque ele é que estava ali à frente conduzindo o povo. E quando você aceita um pecado, você acaba se sujando também. E ali Satanás, ele chegou e ele começou a acusar o sumo sacerdote Josué e falar dos seus pecados, dos seus trajes, né? E Jesus, Deus, ele vem em defesa do sumo sacerdote Josué e ele fala: eu te repreendo, ó Satanás. Esse aí é um tição tirado do fogo. Sabe o que nós somos? Um tição tirado do fogo. As impurezas, nossa, saiu. Mas a gente tá branquinho? Nós vamos ficar branquinho? Vai! Mas quem pode nos acusar? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós fazemos igual a Mariângela e o Ricardo, nós passamos pelas águas, a coisa muda. Aí nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. E Satanás, gente, ele sempre vai descer para nos acusar. Ele quer nos acusar, ele quer ver alguma coisa para falar: ó, aquela ali não. Mas Deus chega e fala: eu te repreendo. Esse aí é um tição tirado do fogo. Eu tô queimando dele tudo que não presta. E você não mexe com ele, não. Não mexe com ele, não. Porque ele é um tição tirado do fogo. Eu tô queimando as impurezas. Mas eu defendo ele. Eu defendo ela. Ela tem um advogado, ele tem um advogado. Eu te repreendo, Satanás. E logo, Deus manda trocar as vestes do sumo sacerdote Josué e ele prossegue com a vida dele. E assim é as nossas vidas. Quantas vezes nós falamos: eu não posso, porque eu ainda tenho muita coisa na minha vida para mudar. Ai, gente, quando você começa a andar com Deus, não é porque você é perfeito, não. É porque Deus te chamou. Josué era perfeito? Nada. Não era tão perfeito assim, não. Mas Deus foi aperfeiçoando, porque Deus falou: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fica no caminho e eu serei contigo. Então, gente, uma hora ou outra nós vamos tropeçar. Mas ai daquele que apontar o dedo para o ungido do Senhor, para um tição tirado do fogo.
Amém? Então, em Apocalipse, não precisa ler, para mim correr aqui um pouquinho. Apocalipse 12, 10 e 11. Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Apocalipse 12, versículo 10 e 11. Fala assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Nós temos um acusador, gente. E nós vamos ter até a vinda de Jesus. Mas, enquanto Jesus não vem para pisar, para destruir esse Satanás, nós temos um advogado. E o Satanás, ele fica nos acusando aonde? Diante de Deus. Aí quando nós damos um vacilinho, o Satanás chega lá, ó, pecou. E ele fala, ela é minha, cala a boca. Ah lá, ó, ela ficou assim, ela fez isso e isso. Cala a boca, Satanás. Eu te defendo. Eu te defendo. Então, nós precisamos entender muita coisa na nossa vida, né? E eu fico pensando assim, na Lagoinha mesmo, uma vez a pessoa já até morreu, e ele se converteu e ele foi assassino de uma filha de uma mulher aí, de um artista. E esse rapaz converteu e eu mesmo ouvi tantas pessoas falar, olha lá, um assassino virou pastor, pelo amor de Deus, que essa Lagoinha. E as pessoas acusando diante de Deus. E Deus falando, cala a boca, Satanás. Ele já se arrependeu, ele já se viu comigo, você não tem nada mais com ele. Então, gente, quando vocês veem um pecador se arrependendo, esqueça o passado dele. Esquece a vida dele para trás. Para de apontar o dedo. Porque esse não é o nosso papel. Nós temos que cooperar com Deus. Nós não podemos ser cooperadores de Satanás. Quem acusa as pessoas são cooperadores de Satanás. Você quer cooperar com Deus ou você quer cooperar com Satanás? Coopera com Deus, gente. Oh, meu Deus. Eu tenho um advogado, você tem um advogado. Né? Em Provérbios 28, 13 fala, o que encobre as transgressões jamais prosperará. E o nosso papel também é o quê? Tá sempre assim, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para algum irmão que a gente ofendeu e prosseguir a nossa vida. Não paralisar porque nós tivemos um vacilo, tivemos isso ou aquilo. Não, nós temos que confessar, consertar os nossos erros e prosseguir. Porque senão, o que encobre os seus pecados, ele jamais vai prosperar. Não tem jeito. Então, nós precisamos disso. Para terminar, Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Nós estamos terminando, gente. Isaías 43, 19 e 20. Isaías 43, 19 e 20. Fala assim: e eis que faço coisa nova, que está saindo à luz,
Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então aqui Isaías está falando para o povo aqui, que estava vindo da Babilônia, de um cativeiro, e ali eles pagaram pelo erro deles, pela idolatria deles. Pagaram por quê? Porque não quiseram se arrepender. Aí não queria arrepender, Deus mandava profeta, Deus mandava e nada de arrependimento. Aí Deus falou, não arrepende? Vai para o cativeiro. E ali Deus, gente, Ele é sempre misericordioso. Você fala em Deus, você pensa no amor, na misericórdia, na compaixão. E Deus fala que ia trazer eles de volta. E que iria fazer o quê? Farei um caminho no deserto, porei rios no deserto. Vamos ler aqui de novo, gente. Faço coisa nova, né? E eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, Deus prometeu que iria abençoar a vida deles, né? E qual que é a promessa de Deus para as nossas vidas? Apesar das nossas fraquezas, apesar que nós erramos muito, porque esse povo aqui, gente, eles errou muito, mas ele se arrependeu. E Deus falou, se arrependeu, né? Agora vocês vão voltar, eu vou tirar vocês da escravidão e eu vou fazer milagres acontecer na vida de vocês. E é isso que Deus faz na vida de todo aquele que se arrepende, que coloca a sua vida em dia, que aceita o ídio, o chamado do Senhor na sua vida e que entende que nós estamos nesse mundo, nós somos um tição tirado do fogo, mas que Deus nos defende. Então, nosso papel é aceitar o ide do Senhor, fazer a vontade do Senhor, não ficar com os olhos nessa terra, com os olhos no Senhor, priorizar o que é eterno. E assim como Dorcas foi ressuscitada, aquele que anda com Deus, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que não está nem andando, né, Sueli? Mas vem! O que vai acontecer? Porém, rios no deserto. Os milagres do Senhor vai acontecer. Porque Dorcas, ela não estava aguentando eu lá, gente. Mas ela estava ali trabalhando, ajudando as pessoas, demonstrando o amor de Deus através da vida dela. E ela morreu, mas ela ressuscitou. E conosco vai ser a mesma coisa. O mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele age hoje. Ele não mudou, Ele não vai mudar. E Ele fala, ser forte e corajoso, eu serei contigo. Eu vou te defender, eu vou estar do seu lado. E se você morrer, e se não for hora sua ainda, eu vou te ressuscitar. E no último dia você estará comigo. Ah, gente, para que nós vamos ficar com o olho nessa terra? Para que nós vamos ficar olhando aqui essas coisas? Ah, não, vamos olhar para o Senhor, vamos ficar mais firmes, vamos ficar mais fortes no Senhor, amém? Então que Deus abençoe todos vocês.